Então, pessoal, bom dia, alunos, bom dia, amigos. Um vídeo curto aqui respondendo nos comentários. Me pediram para falar sobre, os leitores do blog me pediram para falar sobre a relação entre Max Weber e o marxismo. Eu creio que Max Weber leu Marx e é contra o marxismo. Eu me lembro da posição dele contra a Revolução de 17, já mais no final da vida ali. Isso deve ter sentido, porque eu lembro na palestra Zé Paulo Neto, que Zé Paulo Neto vai explicar a Weber e fala que quando fizeram a paz de Versailles, em 1918, Weber estava entre os encarregados do governo social-democrata alemão de fazer essa paz. Então acho bem possível que essa informação de que ele é contra o leninismo, que ele é contra o marxismo-leninismo é correta, contra a Revolução 17. Os social-democratas costumam não ser muito a favor, não. Eles falam em Marx, concordam com partículas, com fragmentos, mas com o leninismo sendo o marxismo do século XX, eles não concordam, não. Eles já têm bastante dificuldade. Então, assim, prosseguindo, tem a questão da obra Opus Magnum, né, na grande obra do Weber, falar em capitalismo, né, assim como um tema principal da obra do Marx, que é o protestantismo e o espírito do capitalismo. Aí essa obra, o que eu vi sobre ela é o seguinte: ela foca na superestrutura, quer dizer, ele é um culturalista. Ele acredita que a mútua determinação entre superestrutura e estrutura é mais do que o Marx, que acredita que a estrutura determina a superestrutura, e ele não se aprofunda nessa mútua determinação. Essa mútua determinação é algo para a gente estudar, porque ela está no livro vermelho do mal também. A mútua determinação entre estrutura e superestrutura. Então, o Weber faz ali uma tese bastante interessante, que o capitalismo ele tem como modo de produção, ele tem uma superestrutura, um espírito, né? Uma cultura no qual ele viceja. Mas também essa teoria deixa muito a desejar, deixa pontos obscuros, que existe também o capitalismo francês, num país predominantemente católico. Então fica aí para ser explicado, né? Possivelmente já outros autores devem ter se debruçado sobre isso. Então ficam essas considerações. Perguntaram também sobre o racha do PCdoB e PCB. Olha, eu não tenho documentos para poder afirmar, mas eu sei que esse racha foi algo bastante doloroso lá nos anos 60. A minha posição é que ambos podem reivindicar 22, essa herança de 22. Eu acho que até agora não está mais na moda o cara se dizer ex-comunista, né? Mas eu não acho que é total nonsense pessoas do cidadania se dizer reivindicar a herança de 22. Não é? Eu acho que eles reivindicam nesse sentido que eles são ex-comunistas, né? E nesse contexto nosso ainda parece, essa posição ainda parece moderada, ainda parece racional. O racha do PCB com o PCdoB se deu muito em vista do relatório Khrushchev e do khrushchevismo. O khrushchevismo postulava uma transição pacífica ao socialismo e focava bastante na questão da atuação parlamentar. Então o PCB estava ilegal, a direção ligada a Prestes, uma parte do partido ligada a Prestes estava bem ao centro, se aliou com uma vertente liquidacionista do Agildo Barata, que queria já mudar de nome e tudo, trocar a bandeira,
e alterou o estatuto, mas foi algo bem feito de uma forma cupulista, na cúpula, sem consultar ninguém. Essa é a queixa dos maoístas do PCdo e do PCdoB. Os maoístas principalmente ressaltam isso, que a forma PCdoB existia antes, 62, mas não, a sigla não era comum. O Rafael Freitas me corrigiu que a sigla não era comum. A sigla era PCB, mas era Partido Comunista do Brasil, seção da Internacional Comunista. PCB SPBIC. Então, por exemplo, no meu blog tem um documento escrito de Moscou para eles aqui, analisando a situação do partido e as deficiências. Como, por exemplo, eles não tinham um jornal de circulação nacional, eles não tinham atuação entre os nativos, todas as colocações absolutamente atuais até hoje. Está no meu blog. Vê se eu posto na descrição, estou em falha com vocês nisso. É um documento que Eric Fischuk traduziu, um informe da Internacional para o Partido Brasileiro, falando das suas deficiências, são as mesmas até hoje. Então, prosseguindo, teve a borracha do PCdoB ala vermelha, em 66, e teve esse racha anterior do PCdoB para adotar a linha chinesa, a chamada linha chinesa ao maoísmo, em 62, em função dessa mudança do estatuto de forma autoritária por parte do Prestes. Agora é difícil encontrar documentos provando isso, né? Emiliano Aquino me corrigiu falando que houve uma convenção, mas o PCdoB e os maoístas hoje queixam que houve essa mudança muito de cima para baixo, né? O PCdoB ala vermelha foi um racha e esse pequeno grupo depois sobreviveu à ditadura militar e se dissolveu no PT. Esse pequeno grupo misturava maoísmo e foquismo de origem cubana. Talvez por isso essa ligação ao PT. Então, deixe-me ver. Aí vocês pediram minha opinião sobre Lula e Ciro Gomes. Olha, vou dizer brevemente. Eu acho que o projeto neoliberal não está em questão, não vai mudar com essas eleições. Vão continuar havendo privatizações, terceirizações e eu respeito tanto os camaradas que querem votar nulo, boicotar, é uma estratégia que eu acho interessante, quanto quem quer criar melhor ambiente social e político com a eleição de pessoas como Ciro e Lula. Vamos colocar aqui mineiramente em cima do muro, não é? Eu acho o seguinte, pensando assim, de longe que eu estou observando, Lula prossegue hegemonizando a esquerda, com muito carisma, com uma militância, e eu ressalto uma fala do professor Gilberto Vasconcelos. O que o sistema teme, a dominação teme, é a militância. A militância, sim, levanta a bandeira vermelha, faz blogs e levanta questões interessantes. Nos canais, tem uma comunicação alternativa, no YouTube, nos blogs. A militância petista. A cúpula, ela é próxima ao PSDB e é um programa neoliberal que reprime movimentos populares mesmo e aplica o neoliberalismo. Isso aí é bastante evidente. É o sistema petucano. É isso, a presença de Alckmin denota isso. O que está voltando é o sistema petucano e que, infelizmente, o povo já considerou falido. Já o Ciro Gomes, ele já esteve como ministro da Economia, ministro da Integração Nacional, e eu não vejo assim tanta contribuição para criar esse ambiente que nós passaríamos do neoliberalismo para a social-democracia. Mas de fato que eu vejo que ele tem feito uma campanha evitando as obviedades e publicou um livro que eu pretendo ler. Eu acho que a campanha a esquerda tem que fazer uma campanha educativa e não apelando para os clichês, obviedades e as emoções fáceis, não é? Então essa é a minha posição. Eu só quero pontuar a questão ali com relação ao professor Klaus. Ele coloca aqui, por exemplo, tem a aliança dos trabalhistas com a posição do Lenin em relação aos trabalhistas, que poderia haver, por exemplo, militância dupla no Partido Trabalhista e no Partido Comunista, e que Lenin apoiou o voto em Anderson lá na Inglaterra do início do século.
Eu só pontuo uma coisa: no Instituto Lula eu vi que há trotskismo. Eu também noto isso no PT. O PT considera que o trotskismo e o Trotsky é o leninismo no nosso tempo. E nisso eu divido frontalmente. Eu acho que o trotskismo é a avacalhação com o marxismo-leninismo. Então, pontuo que seria diferente se Lênin soubesse que Henderson, que é um trabalhista, adota também e dissemina uma doutrina contrária à sua, não é? E altamente destrutiva da sua. Então, bom dia.